Maravilha, maravilha, estou de volta aqui com mais um episódio. Esse episódio está fantástico para vocês, principalmente vocês mulheres. Não estou dizendo aqui que é só para mulher, né? Mas principalmente para você. Estou com uma profissional fantástica aqui que vai trazer para você, com base também em autoconhecimento, algo fantástico. E eu vou deixar ela falar, né? Ela falar, acho que vai ser melhor ela falar sobre esse trabalho incrível. Eu conheci a Emily tem um tempinho, tem mais ou menos um ano, ou 2 anos, acho que um pouquinho mais, né, Emily? Mais ou menos isso. E assim, fiquei encantado com o trabalho dela, porque não é um trabalho focado apenas no serviço, é focado nas pessoas. Se apresenta aí pra gente, Emily. Olá, gente, tudo bem? Obrigada, Madison, pela apresentação assim sensacional. De fato, hoje é um episódio muito importante para as mulheres, porque eu me comunico principalmente com mulheres. É uma escolha pessoal que fez parte ali da minha trajetória. Ao longo da minha trajetória eu fui entendendo essa afinidade e a minha comunicação é voltada para mulheres, as minhas soluções, os meus serviços. E, de fato, hoje eu trabalho com branding e posicionamento. Então, quando a gente fala de branding, a gente associa imediatamente a marketing, a venda, a grandes marcas. Mas o meu foco sempre esteve nas pessoas. No branding que acontece através do autoconhecimento. É o posicionamento que surge através do autoconhecimento. É realmente sobre pessoas, não é só sobre a marca, mas é principalmente sobre a pessoa que está por trás daquela marca que está sendo construída. Maravilha. Aí você já percebeu, né? A delicadeza da pessoa, ó, posicionamento. Vou até consertar minha coluna aqui. Emily, depois eu vou precisar de umas dicas suas aí, para melhorar aqui, porque homem é outra coisa, né? O homem é outro nível. É diferente, completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Mas aqui já trazendo a sua questão mesmo com as mulheres, né? Isso, o seu posicionamento voltado às mulheres. Sim. Maravilha. Até porque o meu início no marketing foi em um ambiente muito masculino. Sim. E aí ali eu pude desenvolver essa clareza sobre por onde eu queria seguir. Então eu entendi que eu preferia trabalhar mais com mulheres. Maravilha. E você percebe o seguinte, você percebe aqui que ela teve um insight de empreendedora. Ó, eu vou aqui, nesse lado aqui, mais específico, inclusive isso acaba valorizando mais o trabalho, né? Sim. Assim, uma comunicação generalista, sim, a gente tem mais trabalho de deixar a mensagem clara. E o que vende, no final das contas, o que posiciona, o que conecta, é a clareza do que você está propondo naquela conversa, naquele lugar. Você que vem também de uma área aí focada em conversão, você sabe, né, que a gente precisa especificar o público. Então, quando vai fazer uma campanha de tráfego, quando vai fazer uma campanha publicitária, precisa especificar ali. Então, assim, hoje, se eu estivesse vendendo para todo mundo, eu precisaria ter uma outra comunicação, uma outra abordagem, eu precisaria investir até mais dinheiro em campanhas, por exemplo. E quando eu falo, eu converso com mulheres, o meu negócio é para mulheres, eu consigo trazer, modular aquilo de uma forma assim mais prática. Eu ganho clareza, a direção fica muito melhor quando a gente nicha. Pessoas que são contra, sim, né? Mas essa é a minha abordagem. Mas é aquela questão, né? Faz sentido para você? Exato. Bom, essa faz é a minha sentido para abordagem. você, então esquece o restante, tá? Sim. Absorve o que é bom das outras pessoas, porque infelizmente vai ter muita gente dando pitaco. Se você começar a atender todo mundo, as pessoas vão falar. Isso. Se você consegue atender ali um nicho específico que faz sentido para você, as pessoas vão falar. Então sim, isso é normal, né? Infelizmente é o que acontece. Sim. Mas Emily, trazendo um pouquinho aqui mais para o autoconhecimento, o que é que você entende hoje dentro do seu nicho de mercado que você percebe que é como se fosse assim, algo que você percebe na maioria das mulheres? Qual é a questão que mais trava essas mulheres em relação à questão do brand? Então, eu acredito que todas as mulheres, não só as mulheres, mas trazendo para essa minha abordagem, elas têm dentro de si o poder de criar, de materializar. Só que o que é que impede essas mulheres de realmente criar e materializar? A clareza.
elas não têm clareza inicialmente, muitas vezes, do que elas querem. Hoje, no mundo da comunicação que a gente está vivendo, a clareza ela até ganha ali um novo formato, porque a gente é inundado de conhecimentos gratuitos, conteúdos gratuitos ali nos canais de comunicação, e a gente vai formando uma realidade que vem como clareza, mas isso não é clareza. Clareza é quando o olhar está voltado para o seu negócio, para o seu mundo, para você. Sim. Isso, sim, é o verdadeiro caminho da clareza. É quando é personalizado. Então, muitas dessas mulheres, elas ainda não sabem para onde ir, o que fazer, elas estão travadas ali por medo do julgamento das pessoas, por medo do que a família vai dizer, por medo do que os amigos vão dizer, não sei o que fazer. E o medo de não saber o que fazer porque não tem clareza suficiente é o que trava, porque a pessoa fica com medo de parecer bobo, medo de errar. E quando você tem clareza, não, até que você erre, você diz, não, calma, eu sei para onde eu estou indo, eu errei, mas tudo bem. Mas quando você não tem clareza, não, porque você se depara com o primeiro erro, você fala, ih, tô fazendo merda. Não é isso. Então, a clareza hoje é o que eu enxergo como o principal problema para o posicionamento, para uma marca que realmente ela vai ocupar a conversa certa, o espaço certo, ela vai ser lembrada, ela vai ser desejada e ela vai ser escolhida, que é o que todo mundo quer, né? No final é a conversão. Sim, maravilha. Eu percebo aí, Emily, que talvez essa falta de clareza seja a falta de identidade. Sim. Né? Você trabalha isso também. Sim. Porque assim, muitas pessoas eu vejo assim que elas não fazem o que elas querem fazer, o que elas precisam fazer por essas questões. Porque talvez também ela não tenha ali uma identidade. Ela ela tem, na verdade, só que ela não sabe qual é a identidade dela. Então ela fica de, será que realmente é isso? Ou será que é uma referência que está na internet que fala sobre mim? Né? E você falou muito bem em relação a isso. E tem também o que a gente chama de crenças limitantes, né? Sim. Que aí eu acredito bastante que você trabalha bastante também essa questão. Um exemplo, vindo aqui para o perfil comportamental, que eu falo bastante sobre isso. Uma pessoa que é influente vai vestir um terninho laranja, vai ficar de boa. Mas vai ter mulher, aquela mulher que fala assim, não, mas eu sou mais na minha, né, eu quero ficar aqui no meu cantinho, eu prefiro um preto para ficar ali. Né? Tem muito isso também, Emily. Você percebe que as personalidades elas travam em alguns sentidos em relação, por exemplo, você fala de repente uma maquiagem, um tipo de roupa, e você percebe que a pessoa fala assim, não, essa roupa aqui eu acho que não combina muito comigo, por isso, isso e isso, tá muita cor, tem muito estampado, tem muito isso. Sim. Essa questão da imagem, e a gente puxa para isso da vestimenta, do que a gente embala, né, e mostra ali visualmente. É algo que eu trabalho, tanto nas minhas mentorias, como em assessoria, consultoria, e é algo que pode sim deixar a pessoa extremamente confortável, como também pode ser algo que tire a personalidade da pessoa por completo. E também vindo aí nessa onda de conteúdos gratuitos e de fórmulas prontas, as pessoas aprenderam a se moldar, a se vestir todo mundo igual, a parecer todo mundo igual, para comunicar uma certa mensagem. Então eu vejo muito profissionais que são extremamente criativas, extremamente comunicativas. Como que chama esse perfil? As coletas. São? Isso é. Elas são assim, e aí colocam ela para transmitir a autoridade dentro de um blazer preto, de uma alfaiataria super fechada. E ali ela não vai se ver, é um personagem. Então o personagem é muito difícil de manter. Sim. Eu estou agora com uma aluna e ontem eu estava numa campanha de implementação com ela, onde a gente passa da etapa da mentoria, que a gente está traçando a rota do posicionamento e vai para a implementação. A implementação é pegar tudo aquilo que a gente vem trabalhando e colocar ali na rede social. E ela é séria, ela é sexy, extremamente sexy. E aí ela falou, tá, mas você vai querer que eu fale como mansinho? Eu falei, não, você não é mansinha. A gente só precisa fazer de um jeito que vai conectar.
mas você não precisa ser mansinha. Então, ela já vinha com essa predisposição, achando que eu ia, porque ela quer parecer um pouco mais acessível, ela achou que eu ia transformar ela por completo em uma coisa que ela não é. E aí eu trouxe essa explicação que assim, não tem como a gente transformar em um personagem, porque como que mantém a longo prazo? É verdade. Como que a gente sustenta um personagem? Não sustenta. Infelizmente está cheio de gente assim, né? Isso. Hoje. Então é aprender a vender o que você tem em essência. Tem público para comprar absolutamente tudo. Tudo. Aquela profissional que é séria, aquela que é mais risonha, aquela que é mais sexy, aquela que é completamente fechada. A gente só precisa aprender a participar da conversa que essas pessoas estão. Não querer ser outra coisa para participar de outra conversa. Sim. Eu sempre falo sobre isso porque, assim, um exemplo, dentro da minha área, tem vários perfis, tem várias pessoas, tem vários especialistas e tal, mas vai ter uma pessoa que ela vai se conectar com um determinado profissional. Isso. Aquele profissional, ele pode até não ter tanta habilidade, mas a pessoa vai lá, não, mas é essa pessoa que eu vou contratar. Sim. É basicamente o que você está falando. Mas, Emily, eu quero que você fale também um pouco, né, da sua comunidade. Eu vejo ali a sua empresa como uma comunidade. Fala um pouco, conta um pouquinho da história, qual é a sua ideia, qual é o propósito da empresa, e os diferenciais, né, que eu percebi bastante. Inclusive, gente, eu fui lá tirar foto, fiquei me achando, né? Fiquei me achando o Renato Giannichini, não, mas fiquei me achando o cara. Sim, sim. O tratamento totalmente VIP. E aí eu vou passar para a Emily falar um pouco sobre essa empresa fantástica. Você precisa conhecer. Você precisa passar pelas mãos de Emily, pelo olhar dela, porque talvez essa questão que você tem aí, de repente, não me acho tão assim, não me acho tão... Você tem que passar pela assessoria dela. Sim. Então, é um processo que começou em mim. Em determinado momento da minha vida, eu fiz uma transição de carreira, porque até então eu trabalhava com moda, e eu estava completamente imersa ali em moda, eu fiz a faculdade de moda, e eu queria muito viver isso. Só que naquele processo de faculdade, eu, assim, entrei em um pane, porque eu queria um projeto, inventar roda, algo que fosse sustentável, e eu não tinha. E eu falei assim, nossa, eu não vou fazer diferença nenhuma nesse mercado. E nessa busca de entender o que eu queria fazer, foi quando eu despertei para a rede social. Eu já criava conteúdo como lifestyle, eu trabalhava como modelo, e eu falei, tá, existe uma oportunidade aqui de negócio. E eu comecei a prestar serviço como social media. E nesse processo de prestar serviço como social media, eu ganhei muito conhecimento, foi incrível. Eu trabalhava em um ambiente completamente masculino, que inclusive era a empresa do meu marido, eram só homens. E assim, naquele momento eu entendi que eu queria inventar a roda ainda, porque eu sou sonhadora, eu gosto de idealizar coisas. Eu falei, nossa, eu continuo querendo fazer alguma coisa diferente. E nesse processo de trabalhar nessa empresa, tinha algo que eu não encontrava aqui em Salvador, que era um estúdio com boa localização, segurança, estacionamento fácil, detalhes que para mim e para a empresa que eu trabalhava eram essenciais quando a gente precisava contratar esse tipo de serviço. Sim. E eu falei, nossa, existe um negócio aí, um estúdio com foco em rede social. Então, um espaço que seja um espaço de criação de conteúdo digital. E aí surgiu o negócio, exatamente assim. E aí eu trabalhava ainda na empresa, né, assim, queria inventar um negócio e eu estava grávida. Aí no meu período de licença maternidade, no meu puerpério, com 1 mês de neném, eu dando mama, eu falei, agora eu já sei qual é a empresa que eu vou abrir. E aí veio a empresa e eu desenhei a empresa, meu bebezinho com 2 meses. E eu lembro que eu e o meu marido, meu bebezinho de colo, e eu ia visitar os espaços que eu queria, e eu visitei vários imóveis. E até que eu encontrei esse imóvel que a gente está até hoje. É um empresarial, eu gosto muito. Na época, inclusive, isso há 4 anos atrás, o empresarial ele era bem vazio. Hoje em dia já está completamente diferente, Sim, sim. Cresceu muito lá, é incrível, para mim é o melhor que tem aqui em Salvador.
E assim surgiu a ideia da empresa, algo que não existia aqui. Uma empresa especializada em criação de conteúdo digital. Esse foi o início do negócio, só que eu sou uma pessoa extremamente flexível e muito analista em relação ao mercado e tendências. Então, conforme o mercado foi mudando, eu fui moldando e adaptando o negócio. Então, a gente começou como um estúdio de criação com foco em conteúdo para rede social, evoluímos para uma agência de marketing com foco em assessoria, e a gente dava assessoria para diversas empresas, desde ótica a salão. Então, assim, não era nichado. E é por isso que hoje eu tenho uma abordagem de genérico, nichar. né? Era para todos. Então, tinha lava-jato, tinha ótica, tinha marca pessoal, tinha de tudo. E aí, depois de viver essa loucura de agência, eu falei, calma, ainda não é isso. E aí vieram os projetos voltados a branding e posicionamento. E foi onde realmente eu encontrei essa diferença. Por quê? Até quando eu fornecia serviço para essas empresas, eu sentia falta de algo. Eu falava, gente, qual é o retorno aqui que eu posso garantir para esses clientes em venda? Nenhum. Porque as minhas estratégias, elas eram voltadas a posicionamento, não a conversão, não a vendas, a métricas. Então, até hoje, eu sempre falo para os meus clientes, eu não vou garantir aqui para você que você vai vender, mas eu te garanto que o mercado vai olhar para você com olhos diferentes e vai desejar o seu produto. Sim. Eu não posso garantir a venda, porque eu não trabalho com tráfego. O meu negócio não é tráfego, não é conversão, é posicionamento e branding, é comunicação. Sim. E aí, através disso, obviamente, a venda acontece, né? Exatamente. Mas não é a minha promessa. Então, o negócio ele mudou muito ao longo do caminho. E atualmente ainda é um estúdio de criação ali, a gente ainda opera desse jeito, mas com foco em posicionamento e brand. Maravilha. Eu queria que você compartilhasse, já que o seu público é mais feminino, como é que você consegue se virar para empreender, para ser mamãe, para ser esposa? Compartilha com a gente aí. Eu acho que é simples. É simples? Tem muita mulher que acha que não. Eu acho simples porque não tem outra opção a não ser fazer. Sim. Né? Assim, ou a gente faz ou vai ficar sem fazer. Então é simples, é só fazer. Aí, obviamente, tem dias que a gente está exausta, tem dias que a gente está cansada, muitos dias, mas não tem outra opção, é fazer. E assim, eu ia falar, né, escolha bem o seu parceiro, mas é algo que muitas vezes a gente não tem como escolher. Mas no meu caso, eu tenho um grande parceiro, que é o meu marido, que chega junto comigo em tudo, então isso também deixa tudo muito mais simples. E muito mais simples. Então, assim, não tem muito segredo, não tem como dar uma fórmula pronta e dizer, gente, é tudo incrível, é maravilhoso. Não, é só fazer, é uma escolha diária de fazer. É uma escolha diária de falar, tá, essa aqui é a minha vida, eu tenho isso aqui para fazer em um dia e eu vou fazer. Pronto, acabou. Tem dias que eu acordo todos os dias ali por volta das 5 da manhã, tem dias que eu acordo que eu só faço tudo assim, ó, no passo a passo. E que eu não tô nem raciocinando, porque eu estou super cansada, mas vai fazendo ali no passo a passo. E é interessante isso, você desenvolver formas de fazer as coisas. Inclusive, eu tenho esse selo, o selo comercial da minha empresa, né, que é a minha marca comercial, mas eu tenho a minha marca pessoal, que é o meu negócio, né, entre eu e as minhas alunas, onde eu dou a mentoria, que é a mentoria Rota do Posicionamento. Eu tenho outros produtos também, mas o principal é a Rota do Posicionamento, e dentro dessa mentoria eu trabalho muito essa questão de desenvolver métodos, desenvolver o seu formato. Então, por exemplo, eu sei que todos os dias quando eu acordo no meu formato, eu preciso deixar a mochila dos meus filhos arrumada no dia anterior. Então, todos os dias, quando eu acordo naquele horário, eu sei o tempo exato que eu vou fazer cada coisa. Então, desenvolver formatos para viver a vida facilita muito. E os nossos resultados, eles ficam muito mais fluidos. Então, qual o formato que eu faço aquilo? Qual a forma que eu vou fazer aquilo? E aí, ter flexibilidade. Tem dias que a gente não consegue dar o nosso melhor, tem dias que o nosso melhor é uma merda.
É normal, né? E a gente entender que tudo bem, hoje eu fiz tudo mal feito, mas tudo bem, pelo menos eu fiz. Pelo menos eu me desafiei, eu tentei. E aí isso também deixa o resultado muito mais fluido. A gente ter flexibilidade, a gente olhar, a gente ter um formato para fazer, né? Porque aí até nos dias que a gente não tá tão bem, a gente sabe como fazer e vai no tato. Maravilha, Emily. Maravilha. E para vocês mulheres, né? Aí, ó. São 3 meninos, né? 3 meninos. 3 meninos. Dá conta de tudo. Não, dá conta de tudo. Essa parte a gente... dá conta de tudo. Eu acho que é uma utopia e é algo até que a gente tem que desmistificar, a gente tem que quebrar, porque nos recortes do Instagram, né, nos recortes da rede social... É verdade. A gente fica... Eu não vou cortar essa parte, não. Não corta, não. As pessoas acham que o outro tá dando conta de tudo, que o outro está vivendo uma vida mega feliz, que o outro ali 100% do tempo ele tá em paz. Pleno. Por quê? Porque ele tem um bom carro, porque ele tem uma boa casa, porque ele tem dinheiro para fazer uma viagem. E na prática, está todo mundo resolvendo muitos problemas. Vários. Só que quem está tendo resultados melhores é porque ele está resolvendo problemas de uma forma melhor. Sim, e ele está enxergando os problemas também de uma forma melhor. Sim. Mas não significa que ele não está tendo problemas, e a pessoa que está lá ferrada tem os problemas do mundo inteiro, ficou só para aquela pessoa. Sim. Não, não é. O problema, ele é 100% democrático. Maravilha. Para todos. Maravilha. Isso é importante. Mas me diga uma coisa, me conte a história de uma cliente que passou por essa transformação dentro da sua mentoria. Você tem alguma história que você poderia compartilhar? Não precisa citar nome. Sim. Assim, na verdade, nenhuma história específica, mas um ponto que tem em todas as histórias, que é o medo de ser, o medo de parecer. Todas elas vêm com muito medo. Eu não vou mostrar isso porque as pessoas vão achar aquilo. Eu não vou fazer desse jeito porque as pessoas vão falar. Então, assim, é muito medo. Elas têm muito medo. Medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de parecer boba, medo de o que é que vão falar porque eu estou fazendo isso. Mas todas elas querem o resultado, elas vêm buscando o resultado. Elas querem ser vistas de um jeito específico, elas querem ter um resultado específico, elas querem ser escolhidas, né? Mas as ferramentas que a gente tem para chegar nesse objetivo são as ferramentas justamente que dão medo nessas mulheres. Mas assim, quando a gente tapa os ouvidos e não se preocupa muito com o que as pessoas vão achar, obviamente sem ferir valores e sem ferir pessoas, mas assim, não estou fazendo nada de errado, e se eu parecer boba, tudo bem, pelo menos eu estou aqui perseguindo meu objetivo. Então, elas todas vêm com muito medo mesmo. É incrível, porque assim, às vezes o medo do julgamento, a pessoa deixa de viver experiências fantásticas, né? Ela deixa de casar, ela deixa de trabalhar em uma área que ela gosta, né? Inclusive lá no passado... De mudar de carreira. Mudar de carreira. Tem muita gente que vive o sonho do pai, vive o sonho da mãe. Eu atendi uma cliente que ela fez assim, eu me aposentei como professora, mas eu não gostava de ser professora. Eu fiz mestrado, doutorado, não sei o quê, tudo que você imaginar eu fiz. Eu atuei como professora em uma das maiores universidades do Brasil, em São Paulo, mas eu odiava fazer aquilo. Mas eu fiz porque minha mãe disse que eu tinha que fazer. Que era o sonho da minha mãe, e ela não conseguiu, né? Sim. Resolver não, ela não conseguiu realizar esse sonho, transferiu para mim. Por quê? Ela trabalhava muito, doméstica e tal. Minha filha, já que eu não consegui, você vai fazer. E aí eu, como boa filha, só que você olhava para a cara dela, você percebia a fisionomia de tristeza. Ela estava aposentada, ganhando um valor considerável. Porém, ela falou assim, eu perdi X tempo como professora. Eu perdi. Imagina só, o que a gente tem de mais precioso, né? O tempo. Você entendeu? De fazer o que a gente quer realmente fazer. Uma pessoa totalmente amargurada. Uma pessoa que ela não viveu o sonho dela.
E aí teve outras situações, aí, enfim. Mas quando ela passou, aí ela fez a mentoria, passou pela mentoria comigo e tal. Falei, você quer fazer o que agora? Vamos esquecer essa parte aí um pouquinho, vamos trabalhar em cima dessa questão aqui que você quer. Eu sempre tive vontade de ser psicóloga. Aí eu falei, eu não posso te ajudar em relação a isso. Ah, não, mas eu estou fazendo treinamento de terapia, não sei o que e tal. Eu falei, eu posso te ajudar a como você se jogar no mercado, a como você ser inserido no mercado. Pronto. Só que era aquela pessoa analista, né? Uma pessoa bem... E estava toda quebrada por dentro, cheia de coisa para resolver. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? E eu fui, né, dando para ela estímulos e tal, inclusive validando muita coisa que ela já tinha. Morria de medo de aparecer na rede social. Você falou de medo. Ah, disse, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não, gravar vídeo. Ah, disse, só se você falar, eu estou me tremendo aqui. Hoje, ela grava, isso já tem uns 3 anos, mais ou menos. Ela grava os vídeos dela, faz tudo, faz live, faz isso, faz aquilo. Tem os atendimentos dela. E aí eu vejo, Emily, que você também está trazendo para essas mulheres uma esperança. Sim. Trazendo para essas mulheres algo que talvez ela não tenha escutado lá atrás. Talvez o peso é muito grande. Sim. Mas eu vi você falar assim, de repente, eu não sei se você chega a compartilhar a sua história, alguma coisa assim, né, que elas se conectam bastante. E uma coisa também bem interessante, eu me conecto muito com mulheres. E aí já vi várias situações do tipo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e aconteceu isso comigo. E aí fica aquela coisa do passado, que acaba bloqueando. Falei, você tem uma jornada gigantesca pela frente. Exato. Né? Você está olhando lá para o passado. Passado você consegue resolver? Não consegue. Tá, e agora você faz o quê? Vai morrer? Não, você tem uma jornada incrível. Sim. Aí vem você, fala assim, não, ó, tá com medo, né? Pronto, eu também tive medo. Parecer bobo. Parecer boba, parecer isso, parecer aquilo. Ok. Mas tudo na vida começa com uma decisão. Sim. Né? A gente precisa decidir. Aí eu queria que você compartilhasse mais um pouquinho da sua história. Quando foi que você decidiu mesmo assim, se posicionar? Eu sou Emily. Sim. Meu posicionamento é isso aqui. É simples e eu gosto de falar que na verdade tudo parte não só de uma decisão, porque não tem como a gente tomar uma decisão de algo que a gente não consegue nem mensurar. Sim. Eu acredito que tudo parte de um olhar. A gente precisa olhar. Eu não tenho um perfil comportamental tão analítico. Sim. Mas eu analiso muito. E eu acredito que tudo parte de um olhar. De quê? A minha jornada ela foi muito simples. Ela iniciou de um olhar. Eu olhei para mim, eu olhei para minha história, eu olhei para o que eu gosto de fazer, para o que eu entregava. E na época eu trabalhava com marketing. E eu já trazia resultado, mas eu trazia principalmente um olhar, uma visão, um diagnóstico de isso pode ser feito desse jeito, isso seria melhor assim, análise de comportamento em grupo, análise do desenvolvimento do grupo. Então eu já consegui olhar as situações, ter um diagnóstico e traçar uma solução. Então quando eu comecei a me posicionar, que isso até demorou um pouco, primeiro eu abri a empresa e eu não trabalhei o meu posicionamento, eu trabalhei completamente o posicionamento comercial da empresa. E eu comecei de fato a me posicionar quando eu observei que eu precisava ter novos resultados. E se eu precisava ter novos resultados, eu precisava de novas ferramentas. Então eu comecei a entender que, nossa, eu entrego aqui mais do que estratégia digital, é mais do que Instagram. Inclusive, a minha melhor entrega nem é aqui no Instagram. Sim. Já tem uma entrega aqui muito boa, mas essa nem é a minha melhor entrega. A minha melhor entrega é quando eu estou com a minha cliente no dia da reunião de alinhamento e eu consigo destravar, eu consigo diagnosticar, eu consigo direcionar. E eu falei, cara, tá aí o meu negócio também. Meu negócio não está só aqui na agência, ele está principalmente no que eu entrego no 360, no amparo, na base que eu dou, para que essas pessoas elas possam avançar com clareza. Então eu falei, tá, eu tenho aqui um negócio muito bom, até porque
tudo que eu me especializei foi com base em autoconhecimento e desenvolvimento. Porque primeiro eu precisei desenvolver em mim. Sim. Porque o fato de ter me casado com uma pessoa que empreendia e eu ter tomado a decisão de empreender, sendo que na minha família não existia empreendedorismo. Eu não tinha referência daquilo. E a minha primeira referência foi o meu marido, que também estava aprendendo naquele processo, era novo para ele também. Então eu comecei a ler, a estudar muito. E nesse processo de ler, de estudar muito, eu fui trazendo para mim aquelas ferramentas. E quando eu vi que eu tinha esse novo negócio ali na mão, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, que é o que eu faço ali, né, o posicionamento, eu percebi que eu precisava trazer isso mais para mim. E aí eu mudei a minha forma de me comunicar no digital, eu mudei a minha forma de vestir, de agir. Emily, é um personagem? Não. Eu só amadureci ao longo do caminho e eu moldei, eu transformei isso em um produto. Sim. E aí foi onde iniciou o meu posicionamento. Foi de uma forma muito simples. Eu vi que eu precisava, eu queria novos resultados, eu sabia quais eram as ferramentas e eu testei primeiro em mim. E nesse processo de testar em mim, testar, validar, eu transformei isso em um método. E eu comecei a vender esse método para além da minha marca comercial. Maravilha. E aí é onde eu trago aí essa clareza, essa estética e essa direção para as mulheres hoje. Emily, qual seria assim a sua dica inicial para as mulheres que estão assistindo esse vídeo? Ela começar ali a pensar em sair da zona de conforto que ela está. Ela está pensando ali, ela até viu um vídeo de repente seu ou de alguma outra pessoa, ela consegue entender que ela precisa sair daquela bolha, né, daquela zona de conforto, mas ela não consegue performar. Qual seria a sua dica inicial para ela tomar uma iniciativa, para ela falar assim, ó, eu vou decidir e seja o que Deus quiser? Eu acredito que é investir em conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser tanto um investimento pessoal, eu vou comprar um livro, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade nova, o que quer que seja, como pode ser também investir em alguém que vai te ensinar a passar por aquilo que você está passando. Investir em alguém que já passou, alguém que já viveu aquilo, que já tem um método, que já tem um conhecimento, e essa pessoa ela vai te ensinar. Depende, obviamente, do nível de investimento que se quer fazer, né? Pode começar com um investimento menor, um curso online, um vídeo no YouTube. Eu comecei assim. Quando eu queria muito sair do lugar onde eu estava e ser uma nova pessoa, encontrar ali um novo ponto de essência, né? Eu comecei investindo pouco, porque eu não podia investir muito. Então eu comecei assistindo YouTube, muitos podcasts. Eu até hoje escuto muito podcast e ler. Então eu comecei investindo nos livros, no YouTube, ou escutando podcast, e aí eu fui ganhando a minha clareza, eu fui investindo nos meus processos ali, vivendo os meus processos, até que hoje eu posso ensinar as pessoas através de tudo que eu vivi. A sua mentoria, ela leva mais ou menos quanto tempo? Eu tenho um produto de 30 dias e eu tenho também de 3 meses. Então pode ser 30 dias, uma mentoria onde a gente é mais específico, né? É uma formatação como se fosse uma consultoria. Sim. Porque é mais específico, vai direto ao ponto. E eu tenho uma de 3 meses, onde realmente a gente percorre uma rota e vai trabalhando os pontos. E inicialmente a gente trabalha autoimagem. Parece contraditório, né? Porque a gente está falando de posicionamento e imagem, mas eu sempre começo pela autoimagem. A forma como a pessoa se percebe, as crenças, como se enxerga, qual é o ponto que aquela pessoa está, para aí, então a gente depois avançar para o ponto que ela quer estar. Maravilha. Quais são os projetos que tem pela frente, os próximos, né? Quais são as próximas ideias que você está tendo? Você pode deixar aqui um spoilerzinho aí? O que é que está vindo pela frente aí? Sim.
essa é sempre uma pressão social, né? O que é que está vindo, o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer. A gente está vivendo essa era da aceleração, todo mundo muito acelerado. O que é que você vai fazer, o que é que você tem que fazer, como é. E confesso que sim, estou também junto aí com essas pessoas que estão aceleradas, mas é algo que, como a gente está falando aqui para outras pessoas, isso não deve se tornar uma pressão para quem está assistindo também. Precisa começar com um olhar para o que está acontecendo, entender por onde quer começar e fazendo uma coisa de cada vez. No meu caso, que já estou num processo mais avançado, agora a gente está trazendo para o mercado inovação. Então, a gente está agora desenvolvendo, né, novos CNPJs voltados à inovação, tecnologia. Na minha marca pessoal, que hoje é a minha prioridade, eu estou trazendo cursos gravados que eu ainda não tenho. Estou trazendo uma ferramenta de inteligência artificial minha, 100%. Assim, já tenho, eu até dei para as minhas alunas do workshop que a gente fez recentemente. Eu vi, maravilhoso. Foi maravilhoso, elas amaram. E aí foi tão... conhecer aquele lugar. Foi tão legal essa ferramenta de inteligência artificial que a gente resolveu transformar isso em um produto para realmente comercializar. Sim. É um valor muito baixo, porque realmente a ideia é democratizar o meu conhecimento. Poucas pessoas podem pagar minha mentoria e isso a gente entende, né? Mas essa ferramenta, que é ali o meu cérebro digital, é muito mais democrático, muitas pessoas podem ter acesso. Então, assim, produto com inteligência artificial, produtos para ficar rodando aí no online, curso. Eu estou realmente vivendo esse novo momento onde eu sei a transformação que eu gero na vida das pessoas, e isso começou de forma muito intuitiva, porque era um conselho que eu dava para um amigo, um conselho que eu dava ali para uma cliente enquanto eu estava apresentando o projeto dela de marketing e de mídias sociais, um conselho que eu dava para uma pessoa que trabalha comigo ali no dia a dia. E aí, esse compilado de conselhos que eu ia dando para quem estava ao meu redor, eu ia percebendo que a pessoa chegava até mim em um ponto e levava 2, 3 meses, ela estava em outro ponto completamente diferente que ela nunca tinha conseguido estar em uma vida inteira. E não sendo prepotente, mas sendo analítica, a gente sabe o que causou aquilo, né? Sim. Então eu fui percebendo que estar comigo gerava resultado nas pessoas. E foi até interessante porque teve uma época, depois de já um tempo trabalhando, né, eu fiz um projeto em parceria com uma pessoa e assim, a gente passou um tempo legal no projeto, eu estava trabalhando muito e aí meu marido olhou para mim e falou: você percebeu como ela trocou de casa, trocou de carro, fez isso, fez aquilo, mas você ainda não fez nada disso. E eu nada. Eu já estava muito bem, graças a Deus, né? Mas assim, ele falou: ela avançou muito. Então, essa energia toda que você gastou, na verdade, foi um movimento em prol do crescimento dela. Ou seja, esse projeto não é para você. E eu comecei a perceber muito isso. As pessoas, elas chegavam até mim, pouco tempo elas estavam de outro jeito. E eu falei: nossa, tem um produto aí. Tem um produto. Então, sim, falando de futuro e de presente, eu estou muito imersa na minha marca pessoal, muito imersa na transformação que eu gero para as pessoas, muito imersa em refinar tudo isso, porque era algo muito intuitivo. E aí eu fui entendendo que existia um método, fui entendendo que existia um formato de ser feito, e eu estou refinando, cada dia que passa, refinando mais. Então, um projeto para o futuro, que já é um projeto do presente, é realmente a minha mentoria, os meus programas de aceleração de desenvolvimento. Maravilha. Emily, estamos chegando aqui para o finalzinho. Poderia estar conversando com você aqui até meia-noite do outro dia, mas já te agradecer. Né? Sim. Como é que as pessoas entram em contato com você para poder, de repente, aí fazer... você tem algum formulário, alguma coisa para... Sim, a gente tem algumas formas de comunicação e contratação. A gente tem um canal direto no WhatsApp, tem também as minhas redes sociais, Emily Vieira, imagem e posicionamento.
A gente tem alguns formulários ali, quando entra em contato através do WhatsApp, a gente manda um formulário para entender se realmente o que eu vou gerar de transformação é para aquela pessoa, porque a minha ideia não é vender para todo mundo, a minha ideia é realmente vender para pessoas que eu vou conseguir gerar a transformação. Então, essa pessoa ela tem que estar ali em um nível de querer, né, um nível também já de negócio compatível para o método e a transformação que eu entrego. Então, mas assim, entrando em contato comigo e chegando através do canal de WhatsApp, a gente tem todo o suporte necessário para explicar, encaminhar e direcionar essa pessoa. Maravilha. Você é especialista em gerar valor, né? Existe aquela questão de preço e valor. Sim. Quando eu conheci você através de uma cliente, eu olhei, eu sou fotógrafo também, né? Naquele primeiro momento a proposta era fotografia, e eu falei, tem uma coisa de diferente no negócio da empresa. E aí eu fiquei curioso, né? Aí, inclusive, a cliente, e aí, você valida e tal? Eu falei, não, super valido. Por quê? O diferencial. Sim. Né? Como eu já falei aqui, existe preço e valor. Então eu vi o quê? Valor. E quando eu estive lá, aquela primeira vez que a gente marcou, a gente conversou bastante. E ali eu percebi, né? Falei, Emily, aqui tem muito mais valor o que você está me falando do que as pessoas as empresas concorrentes, vamos dizer assim. Na minha visão, eu não conheço, não estou aqui puxando a sardinha para você não, mas eu não conheço uma empresa que tem essa proposta, que não é somente a fotografia, que trabalha da forma que vocês trabalham. Sim, foi uma preocupação minha, de fato, trazer algo 360. Hoje a gente é uma agência que tem estúdio próprio. E a metodologia que a gente trabalha, como eu falei, não é um marketing tradicional que foca em resultado de conversão. Já tem muitas empresas no mercado que fazem isso muito bem, não estou desvalidando essa metodologia. É uma metodologia necessária de conversão. Porém, eu queria trazer algo diferente, algo que realmente trouxesse mais clareza para esses negócios, trouxesse uma percepção diferente, trabalhasse realmente ali a imagem e o posicionamento. Então eu peguei tudo que eu caminhei na minha trajetória, tanto na moda, como no audiovisual, como social media, e eu formulei e transformei em uma metodologia minha. Então, para fazer a fotografia, eu tenho um método para fazer, que inclusive hoje muitas empresas já fazem algo muito parecido, mas as pessoas podem fazer algo parecido, porém, a cabeça de cada pessoa que faz funciona de um jeito diferente. Então, a forma, o método, o resultado sempre vai ser diferente. Nem melhor nem pior, diferente mesmo. Porque cada pessoa, a gente tem o poder, né? O poder de ser único. Maravilha. É um poder. Então, assim, agradeço também o convite, agradeço esse olhar sempre tão atencioso, tanto para o meu negócio como para a minha forma de trabalhar. Eu sou muito sonhadora, muito inquieta, e eu sempre quero fazer algo que seja, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo, eu quero fazer. Porém, isso, já deixando aqui um recado, tem que ser algo bem avaliado, porque às vezes quando a gente quer inventar a roda demais, a gente trava. É, verdade. E aí é um problema. Verdade. Qual é o seu perfil? Sabe, assim, me analisaram, me falaram que eu sou... Influente. Não, colérica, se eu não me engano. Colérica, acho. Como que você me analisa? Acredito que influente. E aí, as especialistas aqui. E aí, especialistas, influente? Influente. Eu vou te mandar um link para você fazer o seu teste. Sim. Viu? Mas é isso. Estamos juntos, mais uma vez aqui. E, muito em breve, você terá a Emily novamente aqui, viu? A gente vai combinar depois alguma coisa mais profunda em relação a essa questão. Mais uma vez, muito obrigado, Emily. Muito obrigado ao maridão também, né? Que está aqui com você. Sim. Parceirão. Muito, e você falou dele aqui com brilho nos olhos. Sim, muito. É muito importante a gente estar nos lugares certos e com as pessoas certas. Independente se é um relacionamento afetivo, se é um relacionamento de amizade, de negócio. Sim. É muito importante a gente entender quem colabora
para a nossa jornada. Exato. Porque tem pessoas, relacionamentos, lugares que são âncoras, né? Que às vezes a gente quer avançar e é um peso, não, a gente não consegue, não vai. Então é muito importante a gente validar, honrar as pessoas que realmente elas fazem parte do nosso processo e elas são assim como molas propulsoras na nossa jornada. Maravilha. Então, aguarde aí os próximos capítulos